Salve, galera! Professor Tomil na área. Na aula de hoje, vamos dar início ao nosso estudo das integrais indefinidas. Muito bem, vamos nessa. Para começar, vamos considerar a seguinte situação. Temos aqui uma função p de x, 2x ao cubo, menos 14x, mais 5. E a gente vai derivar essa função. Ou seja, vamos aplicar o processo de derivação. Esta função será transformada em outra função, que poderia ser chamada de p' de x, para a gente associar. Mas posso chamá-la de f de x por outro nome, tá tudo certo, até porque é uma outra função. X ao cubo, o 3 que está aqui no expoente vem para frente multiplicando, então 2 vezes 3, 6. A gente tira uma unidade do expoente, então de x ao cubo vira x ao quadrado. A derivada de menos 14x, menos 14. E a derivada de 5, 0, nem escrevemos. Até aí tudo certo, já é um processo amplamente conhecido no nosso estudo de cálculo. O que nós temos agora é o seguinte, e se quiséssemos pegar essa função que foi derivada e aplicar o processo inverso e voltar para a função p de x, como faríamos? Esse processo tem um nome, chama-se integração. E esse resultado também o nome, esse resultado vai ser a primitiva ou a antiderivada. Notem, essa aqui é a derivada, essa é a antiderivada ou a primitiva dela. Então, pessoal, em palavras simples, a integral é a inversa da derivada. Melhorando um pouquinho isso, a integração, que é uma operação, representa uma transformação inversa da derivação. No lugar aqui de transformação, eu poderia dizer até a palavra transformada. A integração indefinida representa uma transformada inversa da derivação. E a gente vai ver no nosso estudo que quando tratarmos da integral indefinida, a gente nem precisa dizer que ela é indefinida. A gente pode simplesmente falar integral ou a integração. Ok? Porque quando ela não for indefinida, for de um outro tipo, aí sim a gente tem que indicar. Certo? Então veja só, esse processo de integração do tipo indefinida tem a integral indefinida, que é essa que nós estamos vendo aqui, ó. Integral de f de x é igual, notem que aqui é fzinho, aqui é fzão, mais uma constante de integração. Vamos dar, antes de dar continuidade ao nosso estudo, vamos dar uma olhadinha na parte simbólica aqui. Isso que nós estamos vendo aqui é o símbolo ou o sinal da integral indefinida. Nós temos o f de x que vai aqui dentro, ó, que a gente chama de função integrando. Notem que o f de x aqui, ó, é essa função que foi derivada aqui. Legal? O dx é o operador diferencial que indica a variável de integração, que ele vai indicar qual é a variável da função que aqui está. Então, ele sempre vai aparecer. Não tem sentido eu colocar esse símbolo de integral sem o seu operador. Tá? Nesse caso, a variável é x. Fzão de x que está aqui, ó, é a função integrada, que a gente chama de primitiva ou antiderivada. Notem, essa que está aqui, ó. A gente vai colocar a função f aqui, e o que sai daqui é o resultado. E a gente simplesmente vai falar que é o resultado da integral, que é a função integrada, que é a sua primitiva ou então antiderivada. E ela sempre vai estar acompanhada de uma constante de integração c. E a gente vai tratar um pouquinho melhor desses termos aqui no decorrer da nossa aula. Então veja só, está novamente aqui a situação colocada no primeiro slide dessa aula. E vamos fazer o seguinte, a primitiva dessa função que está aqui, ó, que foi a função derivada, pode ser simbolizada ou escrita dessa forma. E a gente lê integral 6x ao quadrado menos 14 dx. Notem que o dx aqui, ó, está multiplicando essa função, tem um parênteses aqui, tá vendo? E ele é importante ser colocado. E a gente não precisa falar indefinida, fala simplesmente integral 6x ao quadrado menos 14 dx. Bom, daqui para cá, no processo de derivação, a gente tinha
ou a gente usava, né? Ou a gente usa, na verdade, uma tabela de derivadas. E essa tabela tem várias regras, né? Várias regras para derivar. Então, esse processo inverso aqui, ó, nós teremos também regras para integrar. Vamos colocar aqui as duas regras básicas que vão dar início a esse nosso estudo. E essas duas que estão destacadas aí. Aqui é a integral de dx, que vai resultar em x mais uma constante de integração. E aqui a integral de x elevado a um expoente real, dx, que vai ser igual a esse x com uma unidade adicionada no expoente, e esse resultado repetido embaixo, mais uma constante de integração. Essa regra aqui não vai servir quando A é menos 1. Ela vai servir para qualquer valor de A diferente de menos 1, qualquer valor real. Não vai servir com menos 1 porque aqui embaixo vai dar zero. Então, quando for x elevado a menos 1, nós teremos uma outra regra que não vai ser abordada aqui neste momento. Para a gente entender um pouquinho melhor essa regra aqui, ó, basta a gente lembrar o seguinte: essas duas regras aqui, ó, vão fazer o processo inverso da derivação. Então, vamos pensar o seguinte: nós temos aqui o x na quarta. Como é que a gente deriva o x na quarta? Esse 4 que está em cima vem para frente e a gente tira um do expoente. Fica assim, 4x ao cubo. Então, se a gente quiser devolver o processo para chegar na função original, né, que é o processo de integração que a gente está vendo, o que vai acontecer? Esse 3 que está aqui vai ter que ser adicionado de uma unidade para voltar a ser 4. E quando eu adiciono esse 3 de uma unidade, ele vira 4. Eu repito esse cara embaixo para ele cancelar o 4 que está aqui, que veio lá de cima, que era 4 antes, para que ele desapareça e volte ao original. O que eu acabei de falar é o que está escrito aqui. Eu somo uma unidade no expoente e repito esse resultado embaixo para cancelar o 4. Olha só, é o que está aqui. E essa que está aqui, ó, na verdade, ela até é oriunda desse caso aqui, mas a gente acaba escrevendo de forma mais simplificada, e você pode observar o seguinte, ó. Coloquei aqui uma regrinha de derivação. Ó, y igual a x mais uma constante. Chamei de k para não ficar igual àquela. A derivada de x é 1, a derivada da constante é 0. Notem que isso aqui, ó, é o que está aqui. X mais uma constante. Se a gente inverter o processo, a derivada é 1. Então, o que tem aqui dentro, ó, é 1. O dx sempre vai aparecer. E lembra que está multiplicando, né? 1 é o elemento neutro da multiplicação, então ele está ali. O dx sempre vai aparecer na integral, porque ele é o operador que indica a variável que está sendo integrada, nesse caso x. Então aqui tem umzinho, ó, integral de 1, ó, se eu fizer o processo inverso, x mais a constante. Olha lá. Se eu colocar aqui a regrinha de derivada, né, já coloquei ó, x elevado a n, não coloquei o a, coloquei o n para ficar um pouquinho diferente, para não confundir, mais uma constante, isso aqui está aqui, o processo inverso vai levar aquele que está lá. Ok? Então é isso. Essas regrinhas invertem o processo de derivação. Essas regrinhas são as regras básicas da integração. Ou como a gente vai falar muito, são as regras das integrais. Vamos falar um pouquinho das propriedades da integração. A integral é o elemento da integração, ok? Assim como limite, derivada, as integrais têm a propriedade da linearidade. Então, se eu tiver uma constante multiplicando uma função numa integral, eu posso tirar que não tem nenhuma perda no processo. Se eu tiver duas funções somando dentro de uma integral, notem que aqui eu tenho colchete, ó, porque o dx está multiplicando as duas funções, eu posso separar sem perda nenhuma as duas funções. Integral de f de x com o dx, integral de g de x com o dx. Tá? Sempre que eu, lembrando, né, sempre que eu escrever o símbolo da integral, ele tem que ter o operador dx. Sintetizando essas duas expressões que aí estão, a gente pode escrever assim, que é a integral de uma constante multiplicando uma função, somando ou subtraindo outra função, tudo isso sendo integrado na variável x, o k que é constante cai fora, mais ou menos a integral da outra função, sempre aparecendo o operador
para a integral. Considerando tudo que a gente falou, que a integração é uma transformação inversa da derivação, então se eu fizer assim, se eu derivar e integrar uma função f de x, ela não muda. Porque é igual você pegar uma função, multiplicar por 2 e dividir por 2. Não alterou, porque eu usei operações inversas, multiplicação e divisão. Se eu adicionar 4 e subtrair 4, eu também não altero o valor, porque eu estou usando operações inversas. Então aqui eu tenho transformações inversas. Derivei e integrei, f de x continua f de x. Vamos fazer o seguinte, então, praticar um pouquinho essas propriedades que a gente viu até agora. Vamos calcular a integral de 6x² menos 14 dx. Vamos reescrever aqui embaixo e vamos primeiramente aplicar a propriedade da linearidade para simplificar o nosso processo. Então, a integral de 6x² dx, note que o dx está multiplicando, então eu distribuo ele, menos a integral de 14 dx. A integral de 14 dx. Eu distribuo o dx e distribuo o símbolo de integração. Beleza. Agora, como eu tenho 6 multiplicando o x², da mesma maneira que a gente fazia nas derivadas e nos limites, eu posso tirar o 6 da integral. E o 14, que também está multiplicando, posso tirar da integral. Agora, lembrando das duas regrinhas que a gente viu, que são as duas regrinhas básicas até então, notem que eu ajustei aqui a integral dessa função do segundo grau para uma função do segundo grau e uma função que praticamente constante, né, ou a integral simples, né? Que são as duas que a gente tem aqui. E a gente pode fazer, o 6 está aqui na frente, permaneceu, resolvendo a integral. X², x elevado a a, ele vai ganhar uma unidade no expoente, e o resultado que dá aqui em cima eu repito embaixo. Ganhou uma unidade no expoente, o que está aqui em cima eu repito embaixo. Mais uma constante de integração, não pode esquecer, que eu chamei de C1 aqui. Agora vamos para essa outra parte. Menos 14 fica, já estava fora. Integral de dx, olha só. Integral de dx, x mais a constante. O x multiplicando o 14, mais a constante de integração. Acabei de resolver essa integral. O que eu vou fazer daqui para frente agora é só arrumar o aspecto aqui que os termos se apresentam. Veja só, copiei novamente aqui a integral pedida, integral 6x² menos 14. Vejam só, o 2 mais 1 aqui em cima fica 3, 2 mais 1 aqui embaixo fica 3, menos 14x menos 14x, e eu coloquei essa constante lá do ladinho da outra. Portanto, a integral 6x² menos 14, aqui está, 6 dividido por 3, 2, fica 2x², menos 14x, aqui está. E aqui, pessoal, vejam só, eu não sei o valor dessas duas constantes, mas eu sei que elas são dois números reais. Se eu somar essas duas constantes, a gente chamou de C1 e C2, porque tecnicamente a gente não sabe o valor, então não pode dizer que são iguais. Então a gente chama de C1 e C2 para que elas sejam diferentes. E somando essas duas constantes, eu tenho uma outra constante, que eu poderia chamar de C3, mas para não ficar inflacionando os índices, e como aqui é a resposta final, eu vou colocar somente C. E aqui eu tenho a nossa integral resolvida. 2x² menos 14x mais c. Lembrando que se eu derivar isso aqui, eu tenho essa expressão aqui. Detalhe, pessoal. Eu posso juntar as constantes, até porque, vejam só, é uma função que a gente está integrando. Então, ela por si só teria uma constante. Mas como a gente aplicou as propriedades da linearidade e desmontou essa função em duas, sempre que eu resolver uma integral, ou seja, que esse símbolo aqui de integração desaparecer, aparece uma constante. Mas se eu considerar isso aqui como uma função só, eu poderia, na resolução dos meus exercícios, no processo natural lá de integração, colocar diretamente, em vez de colocar C1 e C2, colocar C, a constante de integração. Tá? Em alguns lugares a gente encontra esse C maiúsculo, ou até mesmo a letra K. Agora vejam só, aqui eu estou fazendo passo a passo para demonstrar o processo, é por isso que
Resolvi uma integral, constante de integração. Resolvi outra integral, constante de integração. Você pode, no processo de resolução, colocar as duas de uma vez só, mas tome cuidado para não esquecer. Certo? Muito bem. Acabamos de verificar, né, que essa integral aqui, 6x² menos 14dx, dá essa função aqui. Notem, pessoal, que todas essas funções que eu escrevi aqui, ó, né, todas elas têm a mesma derivada. Olha só, a constante de integração nesse nosso exemplo aqui, eu não sei quanto é. Mas vejam, no lugar de C eu posso colocar um 5, um menos 8, um mais π, um menos raiz de 7, inclusive zero. Que todas as derivadas aqui, ó, serão iguais. Até porque a gente sabe que a derivada de uma constante é zero. Então não tem como saber que constante é essa. Essa aqui é a primitiva. É a função que gerou essa derivada que está aqui. E esse resultado aqui, ó, não é o suficiente para dizer para nós que número que está aqui atrás. Certo? E eu não posso simplesmente colocar zero, porque eu estou considerando que a função é 2x³ menos 14x. Ele pode existir, porque independente do valor que ele tenha, a derivada fecha com isso aqui. Então, pessoal, vamos ver em que condição eu conseguiria saber exatamente qual é o valor de C. A condição seria essa, vejam só. Vamos ao exemplo. Considerando, né, que a integral dessa função f' vai ser um f' com a constante, vamos determinar essa integral. Mas notem, pessoal, nós temos uma informação que não é tão comum. Nós sabemos que lá na primitiva dela, mesmo não conhecendo essa função, se eu colocar o valor de x1, ela terá como resultado 14. Certo? Vamos ver como isso funciona, então. Vamos calcular a integral. Aplicando o conceito de linearidade, integral de 8x dx, ó, integral de 8x, já coloquei o 8 para fora, porque a gente sabe disso, e ficou só x lá dentro, menos x a menos 2 dx. Tá? Distribuí o dx e o símbolo de integral. Beleza, já deixei o 8 de fora, porque é constante. Aqui está a nossa regrinha básica, para a gente poder acompanhar. Então, vamos lá. Olha só, o 8 permaneceu. O x é x elevado a 1. Então, aqui é 1. Teremos 1 mais 1, 1 mais 1. Aqui está. Menos x a menos 2. Vou somar 1 em cima, vou somar 1 embaixo. Menos 2 mais 1, menos 2 mais 1. Notem que agora eu só coloquei uma constante de integração para os dois processos, porque eu fiz os dois ao mesmo tempo. Se eu fizesse um antes e deixasse para arrumar alguma coisa nessa expressão aqui, seria até legal separar as constantes. Mas coloquei de uma vez só. Toda vez que some o símbolo de integral, que eu resolvi a integral, constante de integração aparecendo. Beleza. Agora é só simplificar. 1 mais 1, 2. Aparece o 2 embaixo também. Menos 2 mais 1, menos 1 em cima, menos 1 embaixo. Mais a constante de integração. Então podemos reescrever aqui, ó. Função novamente sendo integrada. 8 dividido por 2, 4. Menos dividido por menos, mais. E aqui nós acabamos de resolver essa integral. Certo? Aqui está a integral e aqui está a sua primitiva. Entretanto, aqui nesse problema, olha o que nós temos. Nós temos essa informaçãozinha aqui. Então, opa, vamos pegar aqui essa função, que nesse conceito aqui é a primitiva, ó, f de x, ó. Fzão, na verdade, né? 4x² menos mais x a menos 1 mais c. E vamos aplicar o f de 1 conhecido. Trocando 1 por x, 1 por x, 1 por x. E o f de 1, né, vale 14. 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4. 1 elevado a qualquer expoente 1, mais a constante de integração. Essa informação permite a gente saber. 4 mais 1, 5. 5 passa para lá subtraindo. Então, temos que o c vale 9. Agora, podemos resolver essa integral definindo a constante de integração. Ó, o c vai valer 9.
E agora sim, temos a integral de 8x menos x a menos 2 dx com o valor conhecido a constante. Mas vejam, pessoal, é um caso bem específico. De maneira geral, nesse nosso primeiro momento, a gente vai ter a constante de integração desconhecida. Em algumas aplicações, essa informação surge. E aí você consegue determinar quanto vale esta constante que aqui está. Beleza? Muito bem, pessoal. Para essa primeira parte do nosso estudo introdutório de integral, ok. Vamos fazer mais alguns exemplos e discutir mais algumas questões sobre o assunto no próximo vídeo. Até daqui a pouco.